Boa tarde a todos. Vamos dar início, continuidade às nossas aulas da disciplina de Ciências Morfofuncionais do Sistema Nervoso e Cardiorrespiratório. Tá? Meu nome é Marina Maranhão, professora de vocês dessa disciplina, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Sistema Nervoso Central e o tópico específico, que é o tronco encefálico e a medula espinhal. Bom, o Sistema Nervoso Central ele é dividido então em duas porções, o tronco encefálico e a medula espinhal. E o tronco encefálico é redividido em bulbo, ponte e mesencéfalo. E a medula espinhal é redividida nos reflexos medulares e os arcos reflexos. Falando então um pouquinho sobre o tronco encefálico, ele é localizado entre a medula espinhal e o diencéfalo. Então, esse talo encefálico que está escrito aqui para vocês seria o nosso tronco encefálico, tá? Ele é redividido em mesencéfalo, ponte e bulbo. Correndo por dentro desse tronco encefálico, nós podemos encontrar uma região de substância branca e substância cinza, tá? Que é responsável por quê? Pelo centro de controle da homeostase, ou seja, o equilíbrio, tá? Com as funções de respiração e de ritmo cardíaco. Então, aqui a gente demonstra para vocês o cérebro, né? Que a gente tem aqui, e o tronco encefálico, que é subdividido em mesencéfalo, ponte e bulbo. E bem próximo a esse tronco encefálico, nós temos a localização do cerebelo. Falando um pouquinho sobre o bulbo para vocês. Então, o bulbo é uma continuação da parte superior da medula espinhal, formando a parte inferior do tronco encefálico, que tem início, então, no forame magno e estende até a margem inferior da ponte, tá? Então, falando de baixo para cima, tá? A gente tem aqui a localização do bulbo, tá? Esse pedaço todo aqui está relacionado à presença do bulbo, aliás, à localização do bulbo. Dentro desse bulbo, a gente tem a substância branca, que está relacionada, então, aos tratos sensitivos e aos tratos motores, que se encontram entre a medula espinhal e as outras partes do encéfalo, tá? Uma parte dessa substância branca, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Uma parte aqui dessa substância branca aqui forma essas protuberâncias que vocês estão visualizando bem aqui, tá? Na face interior desse bulbo, que a gente chama de pirâmides, tá? Essas pirâmides que estão relacionadas nas proximidades dessa pirâmide, então, a gente tem a decussação motora, que ela é responsável. Então, essa parte aqui branca, e aqui esse corte, eu gostei dessa imagem, porque mostra nitidamente a parte da substância branca e da substância cinzenta. Então, essa substância branca aqui, essas protuberâncias aqui, que a gente chama de pirâmides, né? Nas proximidades dessas pirâmides, ou acopladas a essas pirâmides, nós temos a decussação dessas pirâmides. O que é a decussação dessas pirâmides? Elas estão relacionadas diretamente ao controle dos movimentos no lado oposto do nosso corpo. Então, vocês lembram que eu falei para vocês que o nosso corpo, lá no nosso cérebro, os hemisférios eles estavam relacionados à troca dos movimentos contrários? Então, o exemplo é, eu quero mexer a minha perna esquerda, então ela está responsável a esse movimento ao meu lado direito. Aqui é que a gente tem a localização direta no bulbo, onde tem essa decussação das pirâmides, que é onde ocorre, então, o controle do movimento contrário do nosso corpo. Então, a decussação piramidal, tá? Ou decussação das pirâmides, está relacionada diretamente à substância branca localizada no bulbo, tá? Uma peculiaridade também que tem no nosso livro é que 90% dos axônios situados nessa pirâmide esquerda cruzam para o lado direito e 90% dos axônios situados na pirâmide direita cruzam para o lado esquerdo, tá? Então, foi o exemplo que eu acabei de dar para vocês. Com relação a outra parte desse nosso tronco encefálico, nós temos então a ponte. A ponte, ela une partes do encéfalo entre si. E essas conexões
elas são formadas por feixes de axônio, que conectam então os lados direito e o lado esquerdo do nosso cerebelo, tá? Em diversos núcleos pontínuos, os sinais para os movimentos voluntários originam-se do córtex cerebral e são retransmitidos para o cerebelo, tá? São outros núcleos, a área pneumotóxica e a área apnêutica, junto com a área respiratória rítmica, que ajudam a controlar a respiração. Então, é aqui na ponte que a gente, em determinados livros, eles até meio que menosprezam a localização e a função da ponte. Porém, se eu não tivesse essa parte específica do tronco, eu não teria essa união desse bioencéfalo e algumas atividades, como a atividade respiratória, que a gente acabou de falar aqui, gerada diretamente coração-pulmão, que quando a gente fala do sistema respiratório, eu não teria essa função ela tão bem especificada como é o que a ponte tem essa função, tá bom? Elas também estão relacionadas aos tratos sensitivos ascendentes e aos tratos motores descendentes. Então, é aqui na ponte que eu tenho a passagem, tá? Através desses axônios, dos meus tratos sensitivos e dos meus tratos motores. Com relação ao mesencéfalo, é essa porção que está aqui em vermelhinho para vocês, tá? Ela se estende da ponte até o diencéfalo, tá? E é responsável onde a presença dos reflexos auditivos e visuais, tá? Dentro dos seus pedúnculos cerebrais, ou seja, na sua localização, é contido axônios de neurônios motores córtico-espinhais, córtico-pontinos e córticos bulbares. O que seriam? Seriam os neurônios que partem do córtex até a medula espinhal, do córtex para a ponte e do córtex para o bulbo, tá? Ou seja, eles conduzem impulsos nervosos do cerebelo para a medula espinhal, para o bulbo e para a ponte, que é como eu já acabei de falar. Nele também é contido axônios de neurônios sensitivos. Então, é uma localização em que nós temos tanto neurônios motores quanto neurônios sensitivos. A gente vai falar também um pouquinho sobre a formação reticular. É uma ampla região na qual as substâncias, tanto cinzenta quanto branca, exigem um arranjo reticulado, ou seja, um arranjo organizado. Estende-se a partir da parte superior da medula espinhal, por todo o tronco encefálico e parte para a região inferior do diencéfalo. Tá? Os neurônios nessa área possuem funções tanto sensitiva quanto motora. Tá? E esse sistema de ativação reticular, ele consiste na presença desses neurônios sensitivos que se projetam em direção ao córtex cerebral. Tá? E essa projeção desses neurônios sensitivos ao córtex cerebral é um exemplo bem clássico, na verdade, antes de dar o exemplo, essa formação desse neurônio sensitivo sendo projetado em direção a esse córtex cerebral é o que ajuda a manter a consciência e está ativo durante o despertar do sono. Então, esses neurônios eles são muito bem sensibilizados com a luz do dia. E aí a importância da gente fazer da noite o dormir e do dia o claro para que você venha despertar. Então, coloca um simples feixe de luz no teu quarto. Teu quarto está extremamente escuro. Tu está naquele local bem fechado e quando aparece um simples feixe de luz, tá? Aqui nessa imagem eu até coloquei um feixe bem mais grosseiro de luz. Mas imagina um pontinho de luz aparecendo ali pela cortina do teu quarto, perdão. Para que você venha ao despertar e que você se mantenha consciente nesse despertar, e isso também demora a acontecer, porque não é todo mundo também que desperta num primeiro simples despertar, numa simples claridade, mas isso aqui, essa claridade, esse despertar da tua consciência aqui, está envolvido diretamente a essa formação reticular. Então, quando a gente tem a liberação pelo esse feixe de luz dessa janela, esse feixe de luz ele vai ativar, então, esses neurônios sensitivos,
tá? Até a chegada nesse córtex cerebral, para que você mantenha-se vivo, você mantenha-se ativo nesse primeiro simples fato de acordar e despertar. É claro que fisiologicamente esses neurônios eles estão de acordo com cada pessoa, tá? Então, o exemplo que eu acabei de citar, ele pode ser muito tranquilo para uma pessoa que é fácil do despertar, né? Com uma simples claridade já consegue fazer esse despertar desse paciente, dessa pessoa. Já outras pessoas que não, pode abrir o janelão, deixar bem claro e a gente não tem ali a ativação ainda da consciência desse paciente, tá? A gente está falando aqui do despertar e de ter a consciência que você está acordado, ok? Dando continuidade, já falando um pouquinho sobre o sistema nervoso periférico, vamos falar sobre a medula espinhal ou a medula espinal. Já é um termo que é bem utilizado hoje, é a retirada do Hzinho, tá? Para falar a palavra, mas não impede, tá? Você pode falar espinhal, como você pode falar espinal, ok? Então, essa medula espinhal, ela emite ramos chamados de nervos raquidianos, tá? Então, vai da coluna vertebral através de espaço entre as vértebras. Como a medula espinhal ela é menor do que a coluna vertebral, os nervos saem em níveis mais baixos do que os locais onde tem origem, tá? E esses nervos espinhais, eles são considerados as vias de comunicação. Então, gravem muito bem isso aqui. É a via de comunicação entre a medula espinhal e os nervos que suprem as regiões específicas do corpo, tá? Esses nervos, eles são liberados em pares. Então, os nervos espinhais ou os nervos raquidianos, nós temos 31 pares de nervos, tá? Então, ela é segmentada e está organizada em 31 pares de nervos raquidianos, nomeados de acordo com a sua localização e subdivididos em neurônios cervicais, neurônios torácicos, neurônios lombares, neurônio sacro e um nervo coxigêneo. Os nervos cerebrais, os nervos cervicais, nós temos 8 pares, que a gente denomina eles de C1 até C8, então temos C1, C2, C3, C4, C5 até o C8, tá? 12 pares de nervos torácicos, tá? Que vai da letra T, ou seja, de T1 até T12, tá? 5 pares de lombares, tá? E aí que você observa, como a gente acabou de falar, com a diferença do tamanho da coluna cerebral, né? Da coluna vertebral para o tamanho da medula vertebral, da medula espinhal. Então, você observa que ela sai aqui, ó, que ela está localizada aqui, mas a saída dela é bem mais embaixo, ó. Então, aqui ele fica bem nítido, principalmente quando a gente já chega nos nervos lombares e nos nervos sacros, a gente já tem essa diferença bem nítida, tá? Os nervos lombares, a gente chama eles pelo L, tá? Então, falei de L1 até L5, essa saída. Os nervos sacrais nós temos também 5, e a gente chama de S1 a S5, tá? E um par de nervo coxígeo, tá? Que a gente chama de CO1. Ainda falando sobre a medula espinhal, existem 2 feixes de axônio que recebem o nome de raízes, tá? E a gente chama ela de raiz interior e raiz posterior. Elas conectam cada nervo espinhal a uma parte da medula espinhal, tá? Então, essas raízes, elas conectam cada nervo espinhal a uma parte da medula espinhal, tá? O que seria, então, essa raiz interior? A raiz anterior, ela contém os axônios dos neurônios motores, que conduzem os impulsos nervosos a partir do sistema nervoso central para as células e os órgãos efetores, e a raiz posterior, ela contém os axônios sensitivos, que conduzem os impulsos nervosos a partir dos receptores sensoriais na pele, músculo e órgãos para parte do sistema nervoso central, tá? Então, é função desses axônios, tá? Esses axônios, esses feixes de axônio, são chamados de raízes. Essas raízes, elas conectam cada nervo espinhal a uma parte da medula espinhal
e é dividido em raiz anterior e raiz posterior. A raiz anterior, ela contém os axônios dos neurônios motores, que conduzem os impulsos nervosos a partir do sistema nervoso central para as células e os órgãos efetores, tá? Então, a raiz anterior contém os neurônios motores. E a raiz posterior, ela contém os neurônios sensitivos, que conduzem os impulsos nervosos a partir de sensores da pele, por exemplo, músculos e órgãos para parte do sistema nervoso central. Essa aula aqui a gente deu bastante exemplo em sala de aula para vocês, tá? Era aquele do tapinha que a gente citou, do beliscão. Então, a gente tem vários exemplos aqui para também falar sobre essas raízes, ok? Para falar sobre a função ou as funções da medula espinhal, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre os reflexos e arcos reflexos, onde a medula ela é responsável por controlar a homeostasia através da atuação com o centro de integração para vários reflexos, tá? Então, qual que é a função principal dessa medula? Controlar a homeostasia, ok? E esses reflexos, eles diagnosticam os distúrbios no sistema nervoso e localiza o tecido lesado, tá? Quando o reflexo não está presente, então a gente tem ali a lesão, tá? Então, um exemplo bem claro aqui é quando a gente tem a disfunção relacionada à patologia da hanseníase, né? Que a gente tem, então, destruição de alguns neurônios sensitivos. Se eu tenho a destruição daquele neurônio, então eu não tenho ali mais o reflexo. Se eu não tenho mais ali o reflexo, então provavelmente ali eu tenho uma lesão, tá? Então, esse reflexo, ele é definido como uma sequência rápida, involuntária e previsível de ações que ocorrem em resposta a um estímulo específico, tá? Então, se eu pego uma agulha e vou furar a tua pele, por mais que você não veja que eu estou te furando, mas você vai ter acionado ali esse reflexo e a tendência é você puxar, ou você querer bater, você jogar a sua perna, dependendo da localização do eu estiver te furando, foram os exemplos que a gente falou bastante em sala de aula, tá? Esses reflexos, eles são inatos, aprendidos ou adquiridos, tá? Então, inato é aquele involuntário, é aquele que eu só te toco e tu já joga a perna para cima, tá bom? Aquele aprendido é quando você vai aprendendo no decorrer da tua vida e adquirido também, tá? Os componentes básicos de um arco reflexo é o quê? São os receptores sensitivos, o neurônio sensitivo, o centro de integração, tá? Que é quando eu faço a transformação do sensitivo para o motor, tá? E o neurônio motor e efetor. Falando sobre esses arcos reflexos, então a gente vai falar um pouquinho sobre o receptor sensitivo. Ele é um receptor que pode ser uma extremidade distal de um neurônio sensitivo, pode ser um dendrito, ou uma estrutura sensitiva associada. Além disso, esse receptor ele responde a um estímulo ou um tipo específico de estímulo, né? Que pode ser uma alteração no ambiente externo ou interno, gerando dessa forma um ou mais impulsos. Então, o estímulo ele é recebido através do receptor sensitivo, tá? Um exemplo externo é um vento mais frio, tá? Falando mais com uma brincadeira mas é uma sopradinha no teu cangote, em que tu te arrepias naquela hora. Então, quem está recebendo aquela sensibilidade, recebendo aquele estímulo, é o receptor sensitivo, tá? E ele passa isso para onde? Para o neurônio sensitivo, tá? Então, os impulsos nervosos propagam-se de um receptor sensitivo ao longo do axônio de um neurônio sensitivo até os seus terminais axônicos, tá? Estão localizados na substância cinzenta da porção central do sistema nervoso. Além disso, esses neurônios sensitivos, eles retransmitem os impulsos nervosos para o encéfalo, permitindo então o quê? Uma percepção consciente da ocorrência do reflexo, tá? Então, eu recebo o estímulo através do receptor sensitivo, tá? Esses receptores, então, transmitem esse sinal ao neurônio sensitivo e esse neurônio sensitivo, então, vai encaminhar essa resposta
até o encéfalo. Para quê? Para que eu tenha uma consciência daquilo que está acontecendo, daquele reflexo que está acontecendo, ok? Falando agora sobre o centro de integração, que é onde a gente tem a transferência do neurônio sensitivo para o neurônio motor, tá? Então, na porção central desse sistema nervoso, uma ou mais regiões de substância cinzenta podem atuar como um centro de integração. Em um reflexo simples, o centro de integração ele é um neurônio sensitivo e um neurônio motor, que é onde a gente tem a associação dos dois, a associação entre o sensitivo e o motor. Tá? Em reflexos mais complexos, no centro de integração será incluído um ou mais interneurônios. Tá? Então, a gente vai falar na aula de neurônios especificamente sobre esses interneurônios. Tá? Já o neurônio motor, então, esses impulsos eles são disparados, eles vêm do centro de integração, passa para a medula espinhal, no caso de um reflexo craniano, para o tronco encefálico, ao longo do neurônio motor até a parte do corpo que responderá, ou seja, esse sinal ele vem do centro de integração, onde tem a passagem do neurônio sensitivo para o neurônio motor, e esse neurônio motor então vai responder a essa integração com o neurônio sensitivo, tá? Passando de fato para o efetor, que o efetor então ele é considerado a parte do corpo que responde a esse teu impulso nervoso motor, tá? Podendo ser um músculo, podendo ser uma glândula. A utilização desses reflexos, ele tem a finalidade de diagnosticar os distúrbios do sistema nervoso e localizar o tecido lesado, tá? Então, o exemplo que a gente falou foi o da hanseníase, onde a gente tem a destruição, então, desses neurônios, tá? Eu faço o toque hoje para você saber se esse paciente tem a hanseníase, a gente faz os exames laboratoriais, né? Para fazer a identificação do bacilo de Hansen, tá? Mas um primeiro teste, o teste básico que o médico faz, o médico, a equipe de enfermagem faz dentro da clínica no paciente, é um simples mesmo toque aquela mancha, aquela lesão, tá? Para saber se eu estou tendo transmissão do meu receptor, né, sensitivo para a passagem do neurônio sensitivo, saber se meu centro de integração ele está fazendo essa integração de fato para a passagem da resposta ao neurônio motor, né, e o efetor fazer a reprodução de fato dessa resposta. Então, se eu não tenho esse arco reflexo trabalhando de uma forma correta, eu tenho ali uma lesão, tá? Então, o arco reflexo ele é composto pelo receptor sensitivo, neurônio sensitivo, centro de integração, neurônio motor e efetor. Quando a gente fala sobre a lesão medular, essas alterações elas podem ser alterações tanto na parte motor quanto na parte de sensibilidade, nos neurônios sensitivos ou nos neurônios motores, tá? Ele pode ser reversível ou irreversível, tá? E a peculiaridade, que é uma coisa que a gente fala mesmo na clínica, é que quanto mais alta essa lesão, mais alto tiver atingido essa lesão nos nervos arquidianos, pior será esse prognóstico, tá? Então, as causas dessas lesões, elas podem ser traumáticas, não traumáticas, tá? Ou podem ser também congênitas. Então, o exemplo que ele mostra aqui pra gente é que se atingir os nervos C4 a C6, né, que é a parte mais inicial ali dessa minha medula, localizado então aqui nos meus nervos cervicais, tá? Eu posso levar uma tetraplegia desse paciente. Já se atingir a parte dos nervos raquidianos torácicos, né? E aqui o exemplo ele te dá no T6, nos T's, ele pode já te levar a uma paraplegia, né? Bem como se atingir a lombar, sacral e o coxígeo, né? Que aqui ele mostra a L1, que é bem comum de ser judiada, tá? A L1, acidentes de carro, dependendo da forma como essa pessoa estava disposta, é muito comum a gente fazer a injúria ou a lesão dessa L1, e aí pode te levar a uma paraplegia, tá? Então, dependendo da forma como foi essa lesão, dependendo da forma como foi esse trauma, ele pode ser reversível ou irreversível, tá? Lembrando que se atingir a cervical,
tá? E essa lesão ela for bem mais grosseira, ela pode levar a uma tetraplegia. E das torácicas para baixo podem te levar a uma paraplegia, tá? Tetraplegia é quando atinge toda a parte inferior do corpo, tá? Então, toda essa parte aqui, eu tive a injúria, eu não consigo mais ter resposta dos meus neurônios sensitivos aos motores. Então, eu não consigo ter a sensibilidade aqui, tá? Assim como na lesão aqui a nível da C6. Já quando eu tenho na paraplegia a nível das T6, você observa aqui que pega mais da parte torácica, de fato, do paciente para baixo, né? E na lombar, a gente já pega aqui na parte da lombar, de fato, né? Para baixo, para os membros inferiores, a gente já tem aqui uma paraplegia, tá? O que eu preciso saber daqui, professora, que é o que a senhora sempre fala, né? Que essas alterações, elas podem estar relacionadas aos neurônios motores, aos neurônios sensitivos, tá? Pode ser irreversível ou reversível, dependendo da localização e da injúria dessa lesão, tá? Como que foi que levou a essa lesão de fato e onde atingiu, qual nervo que ela atingiu, tá? E essas lesões podem ser traumáticas, não traumáticas ou podem ser congênitas, ok? Então é isso. A gente finaliza a nossa aula de hoje. Eu vou disponibilizar então ela agora no nosso portal. Eu preciso que vocês deem continuidade às nossas atividades do portal, tá? Nossa disciplina é MI, como eu já mandei o recadinho para vocês, então eu preciso que vocês façam atividades do portal. Tem pouco aluno fazendo as atividades do portal, então bora acelerar, bora dar andamento, tá? Semana que vem, provavelmente a gente vai fazer uma aula ao vivo, mas eu já vou mandar as instruções direitinho para a Alicia, tá? Para quem não tem a Gmail, já consiga fazer seus Gmails e a gente tentar fazer uma videoaula presencial ao vivo, né? Sintam-se abraçados virtualmente, se cuidem, tá? E é isso. Então, boa tarde e bons estudos.